Saudações, meus amigos, saudações, minhas amigas, como é que vocês estão? Subversivos? Aqui é o Panda Reis, mais um Tópico à Liberdade, e hoje eu queria falar de conflitos, conflitos bélicos, né? Muito além das questões da Ucrânia e da Rússia. Todos vocês, a menos que não estivessem aqui no planeta nos últimos meses, tiveram contato com o assunto sobre a guerra da Ucrânia, e toda a comoção e ajuda internacional envolvida. Sem entrar na questão técnica da guerra em si, é notório que algo assim poucas vezes se viu nas últimas décadas, mesmo sem nenhum envio de tropas. A Ucrânia vem recebendo apoio militar, ajuda humanitária e manifestações de alianças de diversas partes do mundo. Óbvio que a questão da Ucrânia é preocupante e tem sido alertada por diversas organizações internacionais. Mas se compararmos com outros conflitos que existem no mundo hoje, há mais mortes, sofrimentos humanos sendo causados em outras guerras que recebem menos atenção ou nenhuma ajuda internacional, como é o caso de vários países africanos e mesmo aqui do outro lado do Atlântico, como é o caso do Haiti, que fica clara a diferença de tratamentos internacional dados a esses conflitos. Também sabemos os motivos desse desinteresse internacional, seja a longa e interminável Guerra Fria, que de tempos em tempos esquenta, e sim o eterno perigo de uma guerra mundial ou uma guerra nuclear, ou seja, o histórico do desinteresse internacional pelos territórios pretos, que desde séculos são vistos apenas como depósitos de matérias-primas, petróleos, pedras preciosas, minerais, mão de obra quase escravas. Não vou entrar aqui no mérito em questão e nem destrinchar os motivos históricos para isso acontecer. Isso também é evidentemente étnico e puramente é uma herança colonial racista europeia. Mas queria falar um pouco sobre esses conflitos, sua letalidade e períodos longos desses conflitos que vem acontecendo e se mantendo há anos, sem um olhar mais humano do mundo para eles e muito menos uma ajuda humanitária mais efetiva. Não tem como negar os motivos iniciais desses conflitos, que se arrasta desde o início da primeira colonização do continente africano e a sua partilha sem critérios étnicos, entendimento cultural sobre territórios invadidos e usurpados e do sentido nunca superado que o Haiti provocou na então emancipação da liberdade, isso ainda lá no século XVIII. Queria citar aqui alguns conflitos que estão em vogas, que estão na atualidade acontecendo e tem pouca relevância nos noticiários internacionais e muito menos ainda em apoio humanitário que seja, né? Temos a Etiópia, que é um conflito que já dura mais de um ano, causa enorme sofrimento, uma guerra que já dura 16 meses, que deixou 900 mil pessoas em situações de fome, segundo a estimativa do governo americano. Rebeldes que lutam no país dizem que mais de 9 milhões de etíopes necessitam de algum tipo de ajuda alimentar. O conflito desencadeado em novembro de 2020 é um dos mais brutais no mundo atualmente, com relatos de assassinatos de civis, estupros em massas, segundo a própria Anistia Internacional. A base é uma disputa entre diferentes grupos étnicos que tentam conviver há quase 30 anos. Desde 1994, a Etiópia tem sido um sistema de governo federativo, às vezes chamado de federalismo étnico, em que cada uma dessas 10 regiões do país é controlada por diferentes grupos étnicos. Uma delas é a região do Tigre, controlado por um partido político chamado Frente de Libertação do Povo do Tigre, que é formado por pessoas de um certo grupo étnico. A frente liderava uma coalizão de 4 partidos que governava a Etiópia desde 1991. Sobre essa coalizão, a Etiópia tornou-se mais próspera e estável, apesar das crescentes preocupações com direitos humanos e o nível de democracia. Esse descontentamento se transformou em protestos, levando a uma remodelação do governo em que o político Abiy Ahmed se tornou primeiro-ministro.
Abiy liberalizou a política, criou um novo partido, que é o Partido da Prosperidade, e removeu os principais líderes do governo acusados de corrupção e repressão. Abiy encerrou uma longa disputa territorial com a vizinha Eritreia e recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2019, sendo aclamado internamente. No entanto, os políticos do Tigre viam as reformas de Abiy como uma tentativa de centralizar o poder e destruir o sistema federativo da Etiópia. Em 2020, o Tigre realizou eleições locais que foram consideradas ilegais por Abiy. Em novembro daquele ano, o conflito eclodiu. Soldados da Eritreia, aliados do governo etíope, também estão lutando em Tigre. Ambos os lados do conflito foram acusados de atrocidades. Por ora, não há sinais de que o conflito possa chegar a um fim, já que não há sequer negociações em andamento. Temos também o Iêmen. A ONU diz que a guerra no Iêmen resultou em níveis chocantes de sofrimento e causou o pior desastre humanitário do mundo. O conflito já produziu 233 mil mortes, incluindo 131 mil por causas indiretas, como falta de alimentos, serviços de saúde, infraestrutura. Mais de 10 mil crianças morreram como consequência direta dos combates. 4 milhões de pessoas foram obrigadas a fugir de suas casas e mais de 20,7 milhões, ou seja, 71% da população do país, precisam de alguma forma de uma assistência humanitária ou proteção para a sua sobrevivência. Segundo a ONU, 5 milhões de iemenistas estão à beira da fome, quase 50 mil já estão passando por condições semelhantes à fome. Estima-se que 2,3 milhões de crianças menores de 5 anos sofrem de desnutrição aguda, incluindo 400 mil que correm o risco de morrer sem tratamento, segundo a ONU. Com apenas metade das 3,5 mil instalações médicas do país em pleno funcionamento e 20% dos distritos sem médicos, quase 20 milhões de pessoas não têm acesso a cuidados da saúde adequados. Uma em cada duas pessoas também não tem acesso à água potável. O conflito tem suas raízes no fracasso de um processo político que deveria trazer estabilidade ao Iêmen. Após a Revolução Iemita de 2011, que foi parte da Primavera Árabe, que forçou o presidente autoritário de longa data, Ali Abdullah Saleh, a entregar o poder a seu vice, Abdrabbuh Mansur Hadi. Como presidente, Hadi lutou contra diversos problemas, incluindo ataques de jihadistas, um movimento separatista no sul, a lealdade contínua do pessoal de segurança de Saleh, além de corrupção, desemprego e insegurança alimentar. O movimento Houthi, conhecido formalmente como Ansar Allah, Partido de Deus, é a tradução, aproveitou-se da fraqueza do novo presidente. Os Houthis, que defendem a minoria muçulmana xiita, Saíde, do Iêmen, e combateram uma série de rebeliões contra Salah durante a década anterior, tomaram o controle de sua região central do norte da província de Saada no início de 2014 e começaram a avançar para o sul. Desiludidos com o governo, muitos iemenistas comuns, incluindo sunitas, os apoiaram e no final de 2014 os rebeldes começaram a tomar a capital de Sana. O que acontece em Iêmen pode exacerbar muitas das tensões regionais. Também preocupa o Ocidente por causa de ameaças de ataques, como da Al-Qaeda ou dos afiliados ao Estado Islâmico, que emanam do país à medida que se torna mais instável. Os Houthis e as forças de segurança leais a Salah, que supostamente apoiaram seus antigos inimigos em uma tentativa de recuperar o poder, tentaram assumir o controle de todo o país, forçando Hadi a fugir para o exterior em março de 2015. Outros países da região, as potências regionais rivais, Irã e Arábia Saudita, se envolveram no conflito. Alarmados com a ascensão de um grupo que eles acreditavam ser apoiado militarmente pelo poder regional xiita e rival Irã, a Arábia Saudita e outros 8 estados árabes majoritariamente sunitas começaram uma campanha
aérea com o objetivo de derrotar os Houthis, acabar com a influência iraniana no Iêmen e restaurar o governo de Hadi. A coalição recebeu apoio logístico e de inteligência dos Estados Unidos, Reino Unido e França. Analistas esperavam que a guerra durasse poucas semanas, mas ela já se arrasta há 8 anos, e nos últimos anos houve um escalonamento da violência. Temos também Miramar, protestos em Miramar, um ponto de uma guerra civil para alguns analistas, né? Mianmar é outra região que enfrenta tensões políticas e étnicas há anos, e muitos analistas dizem que o país vive uma guerra civil. A violência aumentou, né? E aumenta bastante nos últimos meses. Militares do exército deram um golpe em Mianmar, assumiram o controle do país em 1º de fevereiro de 2021, após uma eleição vencida por ampla margem pelo partido líder, que é Aung San Suu Kyi, com a sigla NLD. Ativistas da oposição formaram uma campanha incitando a desobediência civil em greves e protestos em massa contra os golpes. Os militares usaram violência para dispersar os movimentos, e a desobediência civil aumentou, atingindo o ponto de uma guerra civil de verdade. Milícias locais, que se autodenominam Força de Defesa do Povo, atacaram comboios militares e assassinaram autoridades. O comandante-chefe militar Min Aung Hlaing assumiu o poder. Ele recebeu condenação e sanções internacionais por seu suposto papel nos ataques dos militares às minorias étnicas. Os militares prometem que realizarão uma eleição livre e justa assim que o estado de emergência terminar. A ONG Humanitária Internacional Rescue Committee estima que os conflitos que se espalharam por todo o país desde que os militares tomaram os poderes já deslocaram 220 mil pessoas, isso só em 2021. Segundo a entidade, mais de 14 milhões de pessoas, ou seja, 25% da população, precisam de algum tipo de ajuda humanitária. Acredita-se que mais de 10 mil pessoas morreram desde fevereiro do ano passado. O Haiti, que vive uma nova espiral de violência desde julho de 2021, quando o então presidente do país, Jovenel Moïse, foi brutalmente assassinado. Moïse, de 53 anos, foi baleado 12 vezes na testa e no dorso. Seu olho esquerdo foi arrancado e os ossos do braço e do tornozelo foram quebrados. A primeira-dama, Martine Mursi, também foi baleada, mas sobreviveu. A polícia haitiana alega que um grupo de mercenários, principalmente estrangeiros, 26 colombianos e 2 haitianos americanos, compôs o grupo que executou o assassinato do então presidente. Enquanto as investigações prosseguem, o país mergulhou em nova onda de violência. Ariel Henry, que havia sido nomeado por Moïse como novo primeiro-ministro, assumiu interinamente o país, mas ele vem sendo contestado por diversos grupos. Existe um acordo entre facções para que Henry permaneça no poder até a realização de eleições nesse ano, que ainda não foram marcadas. Algumas gangues têm exigido de Henry a sua renúncia, e o premier escapou de um atentado contra sua vida em janeiro. As gangues vêm espalhando violência pelo país e são financiadas em parte pelo sequestro de estrangeiros, que se tornou um problema sério para as autoridades. No ano passado, mais de 800 pessoas foram sequestradas por gangues no Haiti. Para piorar a situação, o Haiti sofreu um terremoto em agosto, um mês após o assassinato de Moïse, matando mais de 2.000 pessoas, agravando ainda mais a situação humanitária da população. Haiti também virou manchete internacional por conta do grande fluxo de imigrantes ilegais que tentaram cruzar para os Estados Unidos em outubro do ano passado, fugindo desses conflitos. Grupos internacionais alertam que a instabilidade do governo e a escalada de violência, somadas a problemas econômicos e desastres naturais, podem fazer com que a disputa entre gangues do Haiti se transforme em um conflito armado ainda maior.
Temos a Síria, onde protestos inicialmente pacíficos contra o presidente Bashar al-Assad da Síria em 2011 se transformaram em uma guerra civil de grande escala, que já dura mais de uma década. O conflito deixou mais de 380 mil mortos, arrasou cidades e envolveu outros países estrangeiros. Mais de 200 mil pessoas estão desaparecidas, presume-se que morreram. Em março de 2011, manifestações pró-democracia eclodiram na cidade de Deraa, no sul, inspiradas ainda pela Primavera Árabe, quando o governo sírio usou a força letal para esmagar os dissidentes esses protestos que exigiam a sua renúncia acabaram se espalhando e eclodiram em todo o país. Então a violência aumentou rapidamente e o país mergulhou em guerra civil. Centenas de grupos rebeldes surgiram e não demorou muito para que o conflito se tornasse mais do que apenas uma batalha entre sírios a favor ou contra Assad. Potências estrangeiras como Rússia, Estados Unidos, Reino Unido e França, sempre os mesmos, começaram a tomar partido, enviando dinheiro, armas e combatentes. E à medida que o caos piorava, organizações jihadistas extremistas, com seu próprio objetivo, como o grupo extremistas autodenominado Estado Islâmico, ou seja, e o EI e também a Al-Qaeda também se envolveram no conflito. O conflito é um dos mais sangrentos do planeta nos últimos anos. Mais de 2 milhões de pessoas sofreram algum tipo de ferimento. Mais da metade da população do país antes da guerra, que era de 22 milhões, tiveram que deixar suas casas. Muitos estão dentro do país ainda. Mas alguns também foram para o Líbano, Jordânia, Turquia, que acabaram abrindo as portas para esses refugiados. A guerra diminuiu de intensidade, já que Assad conseguiu dominar boa parte do país, mas ainda há resistências em diversas partes da Síria. E observadores internacionais acreditam que o conflito não está perto do fim, o que deve provocar ainda mais mortes e problemas humanitários nos próximos anos. Temos também o caso de militantes islâmicos na África, que após a derrocada do Estado Islâmico em 2017 no Oriente Médio, grupos de militares islâmicos se voltaram cada vez mais para a África, onde governos fragilizados nem sempre conseguem combater a sua influência. Grupos jihadistas tentam dominar diversas regiões de diferentes países, como Mali, Níger, Burkina Faso, Somália, Congo e Moçambique. Em Moçambique, por exemplo, acredita-se que uma milícia da região de Cabo Delgado tenha ligações com grupos do Estado Islâmico. Cabo Delgado possui ricas reservas de gás natural offshores que estão sendo explorados em colaboração com empresas multinacionais de energias, mas altos níveis de pobreza e disputas sobre acesso à terra e empregos fazem com que muitos decidam se juntar às milícias islâmicas. O ataque de grupos militares aumentaram significativamente no ano passado. Grupos de direitos humanos dizem que houve uma extensa destruição em todo o norte de Moçambique por esses militantes, com relatos de assassinatos, decapitações e sequestros. Em um incidente, 50 pessoas foram decapitadas em um campo de futebol em um fim de semana. Diante da crescente insurgência, o governo moçambicano convidou conselheiros militares dos Estados Unidos para que os soldados americanos treinem as forças locais. No ano passado, o governo de Moçambique aceitou receber tropas de Ruanda e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADC, um bloco regional. Essas forças revertem os ganhos dos insurgentes, embora os militantes pareçam estar se reagrupando. Há temores de que esse conflito possa ser prolongado, gerando inúmeras mortes e problemas humanitários. Temos também o Afeganistão, que já foi o conflito mais noticiado do mundo, após os ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos da América. O governo norte-americano invadiu o país alegando que o Talibã esteve por trás dos atentados. Após 2 décadas de intensos combates e milhares de mortos, o Talibã voltou ao poder em agosto de 2021. O nível de violência caiu bastante no país, mas ONGs alertam para que o país enfrenta possivelmente uma das mais graves crises humanitárias que já se viu por causa de sanções e isolamentos impostos por grande
parte do mundo. Ainda temos também a questão do Sudão do Sul, que tem a sua história marcada por conflitos e guerra civil. É um país que é abundante em petróleo e recursos minerais, como o ouro. Vem sofrendo desde a Primeira Guerra Civil Sudanesa, que ocorreu em 1955 e 1972. Temos também o Mali, que é formado por vários conflitos. Vários grupos armados encontram-se no país e realizam diversos ataques, gerando uma crise humanitária. O governo é culpado por discriminar grupos minoritários que alegam ser marginalizados. As revoltas desses grupos aconteceram nos anos de 1962, 2000, 2006 e 2012, no território de Mali. Já existe uma missão de paz na ONU por meio de operações de organização das Nações Unidas, estabilização multidimensional integrada por Mali. Ainda temos conflitos na República Democrática do Congo, que também temos os mesmos motivos dos citados acima, por questões dos Hutus e dos Tutsis, questões étnicas, né, e governamental. Também temos em Angola, que iniciado após a independência do país, o conflito em Angola perdurou por quase 3 décadas. A Guerra Civil Angolana iniciou-se em 1975, cessou-se em 2002 por meio de acordos de paz. Essa guerra foi protagonizada pelo Movimento Popular de Libertação da Angola e pela União Nacional para a Independência Total de Angola, que travavam uma luta pelo poder, né? Considerada uma das guerras mais prolongadas em território africano, teve como vitorioso o Movimento Popular de Libertação de Angola em 2002, porém vitimou cerca de 500 mil pessoas, devastando completamente o território angolano. E por aí vai. Sabemos que essa questão militar na África se inicia, como eu disse no início, como eu disse na introdução, por questões da divisão do continente africano pelos povos europeus, não respeitando a diversidade étnica do local. Isso acabou sendo o efeito dominó, com militares tomando conta da África, enquanto o Ocidente perde essa influência, né? Responsáveis pelos golpes militares recentes na África estão usando do sentimento anti-ocidentais o máximo possível, ou seja, toda aquela raiva, aquele ódio que os povos africanos sempre têm pelo Ocidente, por conta da colonização e da exploração do território, é usada muito para fomentar conflitos, além das questões étnicas, que, como eu disse no início, a colonização europeia não respeitou na divisão e acabou piorando muito mais esses conflitos étnicos. É cabível, é notório que os problemas de guerra, os problemas bélicos, não estão somente na Europa, no caso da Ucrânia e Rússia, o conflito mais falado, o conflito mais divulgado e disseminado por todo o mundo, mas em todo o continente africano, assim como também aqui na nossa América Central, temos conflitos muito piores, muito mais letais e sem nenhum apelo midiático e sem nenhum apoio humanitário. Então a gente tem que se atentar às questões bélicas mundiais, às questões dos conflitos em todo o globo e, de certa forma, a gente precisa de uma certa união global, sem hipocrisia capitalista, para poder pôr fim a esses conflitos, para que a África se levante novamente, se reerga e eles por si só resolvam as questões étnicas e territoriais, mesmo que a geografia do lugar
passe por mudanças drásticas. É isso, meus amigos, é isso, minhas amigas. Continuem subversivos, continuem ligados no que acontece no mundo, continue ligado que as questões da Europa não são as questões mais, digamos, importantes do mundo, tem a sua relevância, mas também temos que abrir os olhos para os outros problemas em que o mundo atravessa. Nos vemos em breve, até mais, resistam para existir.